Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É com muita alegria que nós estamos dando início ao segundo passo no Caminhando com Jesus. E que bom que você está aqui, que bom que você está perseverante nesse curso tão maravilhoso, um presente do Senhor, não é verdade? Que temos tido o privilégio de podermos gravar e você poder assistir. E estamos fazendo com muito carinho, com muito prazer. E antes de nós iniciarmos esse segundo passo, eu queria te convidar a orar juntamente comigo. Amém? Vamos juntos, feche seus olhos. Pai querido, amado, nós te glorificamos, te bendizemos, nós exaltamos o teu nome. Obrigado pela graça e vida. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos conduzir em mais este momento, em mais esta aula, em mais este ensinamento. Nós somos teus discípulos, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos caminhar com o Senhor, queremos amadurecer na fé, queremos ser responsáveis e ser uma resposta às nações. Que o Senhor possa nos conduzir neste dia, que o Senhor possa nos conduzir nesta aula, que o Senhor nos dê entendimento, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria e inteligência, por favor, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, as Tuas revelações, os Teus mistérios, porque o que nós mais queremos nessa vida é sermos Teus amigos. Que o Senhor nos inspire através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração. Nos ajude, Senhor. Nós Te amamos e expressamos o nosso amor com toda a dedicação a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema da nossa aula é chamado e propósito. E eu queria ler um texto com você. Abra sua Bíblia. Se você tem aí caneta e papel, por favor, vamos juntos. Amém? Gênesis capítulo 3, apenas o versículo 9. E o Senhor diz assim: Mas o Senhor, Deus, chamou o homem, perguntando: Onde está você? Glória a Deus. Meus queridos, essa é a primeira menção de chamado na palavra. E nós temos uma regra, a regra da primeira menção, que todas as vezes que uma palavra é citada na sua primeira vez, ela realmente vai pautar o seu significado ao longo da palavra. Uma palavra ou outra que vai fugir dessa regra, mas ela cabe muito bem para o que nós vamos tratar hoje, falando sobre chamado e propósito. E se você bem entende, Gênesis capítulo 3 é pós-queda, ou seja, Adão havia pecado e estava escondido de Deus. Deus então desce ao encontro de Adão, como sempre fazia. Isso fala muito do relacionamento do nosso Senhor, do nosso Deus, para com o homem. E Deus vem ao seu encontro, procura por Adão no seu lugar de encontro, mas ele não está ali, ele está escondido, porque é isso que o pecado faz conosco, nos afasta de Deus. Mas vejam só quem veio ao nosso encontro. No caso aqui foi Deus. Não foi o homem que foi ao encontro de Deus como realmente deveria ser, não é verdade? E o primeiro chamado relatado aqui na palavra é um chamado ao recomeço. Como Adão havia pecado e esse pecado causou nele uma vergonha, ele se esconde e Deus o chama de volta. Então, você que tinha dúvida a respeito de chamado, sobre o que fazer da vida, sobre o que ser, sobre o lugar onde você está e tantas dúvidas que são geradas, meu querido, o seu primeiro chamado é retornar para Deus. Então eu quero que você entenda que nós estávamos numa condição pecaminosa e afastados do Senhor. A palavra diz que todos os homens pecaram e destituídos da glória, então todos estão. E o Senhor nos encontrou em uma lama de pecados, em um lamaçal de pecados. E o primeiro chamado para a sua vida é um chamado de retorno, é um chamado de restauração, é um chamado de volta para casa, porque quem vai ao nosso encontro é o próprio Deus. Muitas vezes nós temos um jargão dentro da igreja, né, que é: você quer aceitar Jesus? E você entende o que essa frase quer dizer, que na verdade é realmente ter esse relacionamento, essa conexão, essa restauração do seu interior, se retornando ao encontro de Deus. Mas na verdade quem vai nos buscar de volta é o próprio Deus. Então eu oro para que neste dia que você esteja vendo esse vídeo, seja realmente um chamado à restauração, seja realmente uma revelação do quanto Deus te ama, do quanto Deus te deseja, do que Deus foi capaz de fazer para nos ter de volta, que é o sacrifício do seu Filho, que é a morte de um justo por uma multidão de pecadores, assim como eu e assim como você.
Então, meus queridos, eu quero que você entenda muito bem, pare de procurar nesta terra, muitas vezes, estratégias, diversas outras coisas a respeito de chamado. Muitas vezes nós queremos nos encontrar no serviço, né, dentro da igreja. Muitas vezes nós queremos nos encontrar através de uma vestimenta, através de pessoas, mas nós vamos sermos encontrados em Deus quando nós ouvirmos o seu chamado. Volta para mim. Aonde você está? Através e após o sacrifício de Jesus, o pecado não nos separa mais, porque Ele se fez pecado em nosso lugar e agora nós podemos aceitar esse convite de retorno para casa. Então que fique muito bem claro que o seu primeiro chamado é voltar a se relacionar com Deus. Amém? E quando nós falamos de propósito, eu quero ler aqui mais um texto com você, e ele está no livro de Isaías 43 e 43:7, e o Senhor diz o seguinte para nós: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Esse texto é um complemento daquilo que nós estamos querendo transmitir para vocês. O Senhor diz que nós nascemos para a sua glória. Você nasceu para a glória de Deus. Se o seu chamado é um retorno para Ele, o seu propósito é glorificar o seu nome. Isso não é lindo? Isso não é fantástico? Isso não enche o seu coração, isso não enche os seus olhos de vida a saber que você nasceu para alguém. Meu querido, muitas vezes o diabo ele acaba setando, colocando mentiras em nossas mentes, dizendo que nós somos pessoas rejeitadas, dizendo que nós não temos muitas vezes propósito, dizendo que nós muitas vezes fomos um erro, um acaso, dizendo muitas vezes tantas e tantas mentiras, que você é alguém que a sua mãe muitas vezes não te quis, ou seu pai, enfim, são tantas mentiras que acabam minando a nossa vida interior. Mas a verdade é que você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu porque Deus te quis. Você nasceu porque Deus te formou. Você nasceu porque Deus tem um plano e um propósito maravilhoso para a sua vida. Então, existe uma palavra no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: quer coma ou quer beba, faça tudo para a honra e glória de Deus. Quando você acorda e você tem seus afazeres domésticos, faça para a glória de Deus. Quando você sai para trabalhar ou fica na sua casa cuidando da família, faça isso para a glória de Deus. Quando você vai praticar um ofício, um esporte, qualquer coisa do tipo, faça para a glória de Deus. Está ali no entretenimento, assistindo uma televisão, um filme, uma série, faça para a glória de Deus. Esse é o seu propósito. Foi para isso que você nasceu, eu vou usar um termo aqui muito bom, mas é para fazer o coração de Deus alegre, feliz, sabe? A palavra diz que nós agradamos a Deus quando vivemos por fé, e isso é possível, meus queridos. Isso é totalmente possível, justamente porque nós entendemos o nosso chamado, que é retornarmos para Ele, e entendemos o nosso propósito, que é glorificarmos a Deus em tudo que nós fazemos. Não se preocupe muito sobre o fazer, porque o centro do Evangelho, o significado do Evangelho é o que nós somos nele. Você é filho, eu sou filho de Deus através de Cristo Jesus. Através do momento que nós cremos em Jesus, isso nos dá um poder, a exousia de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, de nos tornarmos os seus filhos. Então eu quero que você entenda a partir de hoje que não existe mais agora uma pequena atividade, uma pequena ação. Tudo que você faz reverbera, toca em Deus. E as pessoas são constrangidas, as pessoas são tocadas, as pessoas são impactadas por todos os seus movimentos, por tudo que você faz, porque agora tudo tem um propósito. E se você não sabe, basicamente propósito é um porquê, um para quê. Então, tudo que você vai fazer, as suas intenções, as suas motivações, elas devem ser geradas para Deus. Devem ser geradas para Deus. E o maior de tudo é relacionamento. Relacionamento com o Pai e relacionamento com os irmãos. Então, mais uma vez eu reforço, o Senhor te fez. O Senhor, nós somos chamados como filhos de Deus. Nós temos um nome, nós temos um dono, nós temos alguém que nos tem com um apreço inenarrável, e esse é o nosso Criador. Então, meu querido, minha querida, eu peço que você, em nome de Jesus, seja completamente impactado por essas verdades. Você não é um por acaso, você não é um erro, você nasceu com propósito.
você nasceu com um chamado e você nasceu para alguém. Amém? Que Deus te abençoe infinitamente. Eu peço que você continue amando ardentemente a Jesus Cristo. Quero orar antes de nós terminarmos essa aula, mas dizer que é um privilégio estar aqui com você. Amém, meu querido? Feche seus olhos. Pai amado, obrigado. Obrigado pelas verdades que o Senhor tem contidas em Ti e tem transferido para nós através de Jesus, através do Seu Santo Espírito. Enche os nossos corações e a nossa mente com a Tua palavra. Nós nascemos através do Teu amor, através do amor que existe entre a comunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos um chamado que é retornarmos para o Senhor. E nós temos um propósito, que é tudo que nós vamos fazer nessa terra é para Te glorificar, é para exaltar o Seu nome, é para fazer o Seu nome conhecido. Senhor, nos ajuda todos os dias a permanecermos nessas verdades. Nós Te amamos, nós Te exaltamos através do nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau.